Estimados irmãos, eu vos convido para abrirmos o texto sagrado na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós, nesta manhã, vamos refletir acerca da busca das coisas do alto. Colossenses, capítulo 3. Vamos ficar apenas nos versículos 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Observe aqui a primeira palavra no versículo 1, portanto. Esta conjunção aqui conclusiva, portanto, na abertura do capítulo 3, indica para nós uma consequência, um desfecho de tudo aquilo que Paulo escreveu nos capítulos 1 e 2 da sua carta aos Colossenses. Ele destacou a supremacia de Cristo, e ele destacou que a salvação é somente em Cristo. E agora, tendo em vista a salvação que temos em Cristo, a plenitude que temos em Cristo, quais são as consequências da presença de Jesus, da união do crente com Jesus? Quais são as consequências práticas? Note que no capítulo 2, versículo 12, ele, quando escreveu, mencionou a dupla união do cristão com Cristo. Quais são os dois aspectos que ele destaca no versículo 12 do capítulo 2? Que o cristão é sepultado com Cristo. Então ele morreu em Cristo e foi sepultado com ele na morte, pelo batismo. E ele foi espiritualmente ressuscitado com Cristo para uma nova vida, ou novidade de vida, como lemos nas cartas de Paulo. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele é o nosso representante. Ele é o nosso substituto, nós os que cremos nele. A história dele é a nossa história. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e morreu a morte que deveríamos ter morrido. Ele viveu como nosso representante e morreu por nós, isto é, como nosso substituto. Por outras palavras, todos aqueles que recebem a Cristo pela fé estão identificados com ele na sua morte e na sua ressurreição. Eu diria toda a narrativa: sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, tendo em vista o fato de que estamos com ele nas regiões celestiais em termos espirituais. No capítulo 3, Paulo explora as implicações, portanto, da nossa identificação com Cristo. Aquilo que por enquanto não é visível, mas é real e é espiritual. E ele vai destacar aqui. Note os versículos 1 e 2, a expressão se fostes, e lendo no texto grego o que seria melhor, e a revista e corrigida não traduz assim, mas a NVI traduz, já que ressuscitastes. Porque ele está a escrever para crentes que creem em Jesus, e todos que creem em Jesus morreram e ressuscitaram com Cristo também. Mas se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram para uma nova vida, já não vivem mais focados nas coisas deste mundo, mas buscam as coisas do alto, de onde Cristo está, sentado à direita de Deus, nas alturas. Note essa expressão, coisas do alto. Algumas traduções dizem coisas de cima. Tanto faz. Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer do alto, nascer de Deus, nascer de cima.
Essa linguagem aparece nas palavras de Jesus no Evangelho. O que são as coisas de cima? As coisas lá do alto, elas não são realidades físicas. Paulo aqui não está a dizer para que haja um novo direcionamento aqui, uma direção geográfica, no sentido em que vamos focar nas coisas materiais ou físicas, mas ele está a falar das coisas celestiais, e tem a ver com o reino de Cristo sobre o universo inteiro. O ato de buscar, de pensar nas coisas do alto, tem a ver com uma predisposição mental focada. Você foca naquilo que você quer focar. Você pode focar em filmes, pode focar em coisas do mundo, pode focar em piadas, pode focar nas coisas carnais, pode focar numa vida de entrega aos prazeres deste mundo. Mas aqui ele está convocando o povo de Deus, pela fé em Cristo, pela sua identificação com Cristo, a focar nas coisas espirituais, que é um desafio. E este ato é um ato de predisposição. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Como diz aquela história do Jack Benny estava a caminhar quando, de repente, um ladrão aproximou-se armado e disse para ele: o seu dinheiro ou a sua vida? Foi muito rápido. O seu dinheiro ou a sua vida? E é interessante que houve uma pausa longa. E então, o ladrão respondeu: e então, qual vai ser a sua resposta? Ele disse: calma, eu estou a ponderar ainda. O seu dinheiro ou a sua vida? Ele estava ainda a pensar no que era melhor, entregar a vida ou entregar o seu dinheiro. Há pessoas que pensam que as suas coisas são a sua vida. A minha vida é isso. A minha vida são estas coisas. Querem um paraíso neste mundo e ajuntam tesouros na terra, estão agarrados às coisas terrenas, não aspiram pelas coisas do céu. Vivem como se o céu não existisse mesmo. E Paulo diz em resposta que não devemos colocar, ou seja, focar as nossas mentes nas coisas terrenas. E isto, meus irmãos, isto não inclui apenas as posses materiais, mas também coisas imateriais neste mundo, como o quê? Títulos, honras, posição. Não são coisas materiais, são coisas imateriais, mas são igualmente mundanas. O meu projeto de vida é ser o maior, o mais honrado, o mais respeitado homem que já passou por aqui. Já pensou? É assim que funciona o coração de alguns. Paulo não está aqui a sugerir, e é importante dizer isto, porque não queremos perder o bom senso. A Bíblia não nos conduz para um fanatismo louco em que não há bom senso. Não é isso que a Bíblia ensina, no sentido em que nosso nome tem que sair do comércio, retire do comércio, qualquer possibilidade de proeminência ou de realização nesta vida. Não é isso que Paulo está a falar. Levado ao absurdo, se eu pegar esse argumento, não pense mais nas coisas da terra, só pense nas coisas do céu. Se eu colocar isso levando ao absurdo, e não é o que Paulo está a fazer aqui, nunca haveria, por exemplo, um cirurgião ou um chefe de secção cristão. Não haveria excelência no trabalho. A diferença é que o cristão, ele não deve ver estas coisas como se fosse o que realmente importa nessa vida. Deve ter excelência, deve ter chefes, deve ter pessoas licenciadas e preparadas para atender às variadas demandas que há neste mundo. Tudo isso faz sentido, mas que o seu coração não esteja nestas coisas. A mentalidade do cristão, ela deve ser dominada pelas coisas de Deus, pelas coisas de cima. Devemos nos concentrar lá. No versículo 2, verificamos que pensar nas coisas do alto tem a ver com motivações e prioridades. Qual é a sua prioridade? Quais são as nossas prioridades? Nós que estamos identificados com Cristo na sua morte e ressurreição por uma nova vida, já não mais vivemos para esta vida. Temos um destino final que não é aqui. Os nossos pés devem estar sobre a terra, mas a nossa mente deve estar no céu. Quem realmente foi salvo, não pode viver para este mundo, porque ele não é a sua casa.
Eu não sei se os irmãos sentem o mesmo. A cada dia que passa, eu me sinto mais desconfortável nesse mundo. Será que sou eu? O irmão é crente em Jesus e vive neste mundo e se sente tão confortável, tão bem. Tudo encaixa tão bem. Será? Tem que haver, de fato, uma reação natural contra um sistema, contra Deus, sem Deus, que rege este mundo. O nosso ambiente físico ainda é terreno, mas o nosso coração, nossa mente, devem estar concentrados no alto, no céu. É certo, meus irmãos, que todos nós, eu devo dizer isso, todo tipo de fanatismo ou todo tipo a falta de bom senso é um perigo. Todos nós, sem sombra de dúvida, pensamos em coisas triviais, em coisas que não são absolutamente importantes no nosso dia a dia. Por exemplo, de vez em quando somos apanhados a pensar, a sonhar acordados com o nosso time favorito, com as próximas férias em família, ou com a remodelação da nossa casa, ou com limpar o nosso quintal. Pensamos em coisas terrenas. Às vezes, estamos sob um ataque tão grande, tanta pressão na nossa casa ou no nosso trabalho, que mal podemos pensar em outra coisa. Já aconteceu isso com o irmão alguma vez? Se sentiu encurralado por problemas tais que a mente parece que só pensa naquilo, naquela fase difícil. Todos nós somos apanhados em situações como esta. Mas tirando essas coisas à parte, a pergunta que se deve fazer é a seguinte: será que nossas mentes, elas vão regularmente até Cristo, focando nas coisas celestiais? Será que a nossa rotina regular é ir nas coisas celestiais? Se não é, meus irmãos, estamos em apuros. E a Bíblia diz em Lucas 12:34, pois onde está o seu tesouro, está também o seu coração. O que o pós-morte, isto é, o que o depois da morte revelará ser a nossa maior prioridade? Louco! Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens reservado para quem será? Para quem é o que o irmão está a guardar e a proteger e a dar toda a sua vida? Uma boa reforma é o foco final? Muitos nem chegam a dar entrada. Ou é Cristo? Cristo é tudo. É suficiente. O nosso foco nas coisas celestiais começa com uma oração. E a oração: Senhor, coloque minha mente nas coisas de cima. Porque qual é a nossa tendência, uma vez que estamos neste mundo ainda? É pensar nas coisas daqui, agora, terrenas, focar nessas coisas. Eu não estou a convidá-lo para uma utopia. Eu estou a convidá-lo para a esperança cristã. Não há vida feliz sem esperança. Não há vida feliz sem Cristo. Jesus disse: se vós permanecereis em mim, a minha palavra permanecerem em vós, peça o que quiser e vos será feito. Ó Deus, eu estou pensando só aqui, só no meu tratamento, só no meu trabalho, só nas conquistas, só nas honras deste mundo, só no respeito da minha vizinhança, de trocar de carro, não sei o quê. Ó Deus, foca os meus olhos, minha mente em Ti, nas coisas do alto. Precisamos colocar nossas mentes nas coisas de cima. Por outro lado, nós precisamos nos desapegar das coisas de baixo. Porque se por um lado temos o imperativo pensar nas coisas do alto, temos que parar de pensar também nas coisas de baixo. Porque a tendência nossa é no sentido contrário, nas possessões que nós temos. E há duas maneiras de nós segurarmos algo. A primeira maneira é com o punho cerrado, agarrar as coisas e não largar de jeito nenhum. E a segunda é segurar as coisas frouxamente, ou pelo menos de mão aberta, o que seria melhor. Um bom exercício para cada um de nós é aprender a doar regularmente coisa que valorizamos muito. Aprender a prática da generosidade, desapego. É muito difícil isso, sobretudo para pessoas mesquinhas, que foram educadas por pessoas mesquinhas. É difícil. É um desafio enorme.
corações avarentos que foram se desenvolvendo assim ao longo dos anos. Meus irmãos, não há caminhão de mudança no funeral. E eu tenho uma biblioteca grande lá em casa. Eu sou apaixonado por aqueles livros, a minha esposa sabe. Não vou levar nenhum. Nenhum. Vai ser distribuído para outros lugares, dado para outros. Portanto, o meu sapato, porque eu não ando com sapatos muito chiques, né? Mas se ele estiver bom ainda, outros vão calçar esse sapato. Eu sou um bocadinho mais gordo agora, depois de comer tanto frango assado, e se eu morro, e esse casaco estiver bom, outros vão vestir, a casa que eu moro, outros vão morar. Meus irmãos, é uma loucura investir toda a vida numa coisa que eu não posso segurar. Eu não posso. Tem que haver bom senso. E a generosidade é a coisa mais maravilhosa que vai curando-nos deste apego doentio pelas coisas deste mundo. É necessário ler, estudar e memorizar a Bíblia para renovar o nosso entendimento e para trazer as coisas de Deus para essa cabeça. Porque às vezes a cabeça está cheia de coisas ruins, a mente, e Ele renova a nossa mente com a palavra dEle. Olha só o versículos 3 e 4, mais uma vez, o texto diz, versículos 3 e 4, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha o raciocínio de Paulo aqui, nas instruções. É baseado, o raciocínio dele, na história passada e na história futura dos que são verdadeiramente crentes. Como é que ele fala do nosso passado no versículo 3? Porque morrestes. Isso aconteceu no nosso passado. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que linguagem linda. O cristão não apenas, Cristo não apenas morreu por nós, isto é, nos substituiu, mas também morremos com Ele. Identificação espiritual. Esta linguagem está na Bíblia. Quem que objetivamente morreu por nós, em benefício de, em lugar de, dos pecadores? Jesus. Quando cremos em Jesus, somos identificados com Ele na sua morte e espiritualmente morremos para o mundo, para o pecado, com Ele. E o batismo ilustra isso. A nossa vida espiritual está escondida com Cristo em Deus no tempo presente. No tempo presente, é como se o irmão estivesse escondido, ninguém vê, porque estamos com Cristo em Deus, estamos em Cristo e juntamente com Ele em Deus, nós estamos então seguros em Cristo Jesus. O irmão está seguro. A nossa esfera de vida, ela não é só terrena, ela não é mais terrena, na verdade. Recebemos nova vida do alto, buscamos as coisas de Deus, as coisas de cima. A nossa pátria é o céu, a nossa vida espiritual, ela nem sempre é visível a todas as pessoas, e o mundo não percebe, o mundo olha para o crente, e olha assim, e ele é casado como eu, ele trabalha também, ele tem que obedecer o patrão, ele tem que fazer isso, aquilo, outro. Qual a diferença que há entre o crente e o descrente? Por enquanto, nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas um dia seremos manifestados em glória com Cristo Jesus. A plenitude de Cristo neste tempo presente não é visível, mas uma coisa já aconteceu. O vazio da sua alma já foi preenchido. Eu não entendo essa história de crentes vazios. Eu entendo pessoas que frequentam igrejas, porque frequentadores de igrejas, ou frequentar uma igreja, não é garantia de estar com Cristo e de ter Cristo no coração. Essa plenitude, ela, com a sua justiça, Cristo substituiu, isto é, Ele removeu o nosso pecado, com a sua vida Ele retirou a nossa morte. Nós temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo se manifestar, a nossa vida será conhecida do mundo. O mundo não vê agora, mas o mundo vai ver. O nosso futuro é descrito aqui no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa palavra glória, esse termo é utilizado pelo apóstolo Paulo para designar a futura realidade celestial dos crentes
que os santos irão desfrutar. João disse o seguinte em 1 João 3,2. Sabemos que quando ele se manifestar aqui, quando for revelado, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E Filipenses 3,20 diz, porque ele transformará o nosso corpo abatido para ser, esse corpo de humilhação, para ser conforme ao seu corpo de glória. Este corpo mortal vai se revestir um dia da imortalidade. Neste momento, nossas vidas estão escondidas. Mas quando ele for revelado, na sua vinda, o seu corpo glorioso também seremos revelados, porque teremos corpos como os dele. Portanto, irmã, está triste porque está enrugado aí o rostinho, o corpo abatido, doente. Quando Cristo se manifestar, meu irmão, esse corpo mortal, aliás, a morte. Eu não sei se sou apenas eu, mas eu detesto, odeio a morte. Porque não faz parte do plano de Deus a morte. No sentido salvífico, a morte é o inimigo que tem que ser vencido. E Jesus venceu a morte e prometeu vida eterna. E seremos absolvidos pela vida. Não vai ter cortejo fúnebre no novo céu e na nova terra. O irmão não vai caminhar pelas ruas celestiais e um dia vem alguém, tá vendo aquele alvoroço, aquele grupo? Então, pois o Zezinho morreu. Morreu? Como assim no céu? Isso não vai acontecer nunca. Não há morte, nem maldição, nem pecado, isso não vai entrar no céu. Jesus venceu tudo isso para nos libertar desse tempo presente. É tão difícil, é tão triste dizer isto, mas é um fato. Nós vivemos num mundo caído, em que tudo isso é uma realidade presente, mas estamos escondidos e seguros em Cristo. 1 de Pedro 1,5 diz que somos guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa é a nossa esperança. Uma esperança guardada para vós no céu, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 5. Então a nossa jornada não termina com o corpo surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos, ou coberto na sepultura, mas receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Que coisa linda! O nosso choro vai cessar. O irmão está a chorar? Nossas lágrimas serão estancadas um dia. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. É o que diz Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Jesus, ele não apenas nos concede vida. Olha o que diz o texto no versículo 4. Ele é a nossa vida. Porque o texto é muito claro. Quando Cristo, que é a nossa vida, como escreveu Paulo, porque para ele o viver é Cristo. Vemos isso em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo. Para o cristão, Cristo é a vida. Ele é a nossa vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso em João capítulo 14, no versículo 6. Ele dá sentido e substância à vida. Quem crê no Filho tem a vida. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3:36. Portanto, o povo de Deus espera a futura ressurreição física na segunda vinda de Cristo. Eu estou aguardando a volta de Jesus. O irmão está aguardando a volta de Jesus. Há primeiro, na conversão, antes da volta de Jesus, o que ele está dizendo aqui. Uma ressurreição espiritual. Aguardamos essa realidade futura, mas já existe uma realidade presente. O irmão ressuscitou com Cristo. Em vez de esperar, então, até o último dia para receber a vida da ressurreição, aqueles que foram transformados, ressuscitados com Cristo, possuem aqui e possuem agora uma nova vida. É isso que significa 2 Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E eu sei, irmão, que alguns, às vezes, parece que não estão a viver essa realidade. Porque estão fraquinhos espiritualmente.
Estou a passar por um momento de dificuldade espiritual, de rebeldia, mas uma coisa é verdadeira, no momento em que somos salvos, começa-se o processo da santificação, de mortificação do pecado, e às vezes parece que é invisível, mas Deus está fazendo uma obra lá dentro. Ele está limpando a nossa vida. Nós não somos perfeitos. O irmão não é perfeito. Cristo é perfeito. E somos perfeitos nele, e ele está limpando a nossa vida. Prepare-se para a volta de Jesus. A regeneração começou já na nossa vida. Espiritualmente, estamos em Cristo e já pertencemos à era vindoura. E agora isso tem que começar a se manifestar em nós, as mudanças, uma mente focada nas coisas de Deus. Eu oro para que nos desapeguemos das coisas deste mundo e foquemos nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Não encontraremos paz e felicidade neste mundo, mas apenas em Cristo. Amém, meus irmãos?